Meu nome é Amanda Claudino, tenho 21 anos, sou repórter de economia da Folha de Pernambuco há mais ou menos 10 meses. Sou formada em jornalismo há 1 ano e meio, mais ou menos, pela Universidade Federal de Pernambuco. É isso, me colocaram nesse fogo aqui. Bom, como foi que se deu o seu início na carreira de jornalista e qual foi a sua motivação e como tudo isso aconteceu? Eu sempre quis ser jornalista, desde que eu me entendo por gente, assim. Quando eu era oitava série, mais ou menos, eu ainda sentia uma dúvida por direito ou por jornalismo. Mas como eu sou muito ruim em geografia, aí eu desisti de fazer vestibular para direito e resolvi continuar em jornalismo. Sempre gostei muito de ler, muito de escrever, então, assim, acabei me encontrando. Comecei em 2008 a faculdade e acho que em 2009, 2010 mais ou menos, eu fiz meu primeiro estágio na área de jornalismo. Foi no Grande Recife Consórcio de Transporte, na assessoria de imprensa. Depois eu fui para a Globo, passei 1 ano lá. E aí quando eu me formei, eu trabalhei ainda 3 meses na assessoria de imprensa. Depois fui para jornal. Já entrei no caderno de economia. E é um aprendizado diário. Assim, no começo, principalmente por ser economia, é uma coisa muito difícil. Ninguém está familiarizado. São termos difíceis, são temas difíceis. Mas a gente acaba se acostumando, sabe? Hoje eu sou completamente apaixonada por aquilo que eu faço e me sinto um pouquinho mais inteligente. Você já queria economia ou... Já, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu pensava, pô, ia ser massa ser repórter de economia e tal, quando eu me formasse. E acabou acontecendo naturalmente. Foi uma oportunidade que apareceu quando eu estava nessa assessoria, apareceu uma vaga para a galera de economia. E aí vamos arriscar, né? Acho que jornalista tem que passar sempre pelos 2 lados antes de decidir se quer ser assessor, se quer ser jornalista de redação. E eu arrisquei. No começo, como eu falei, foi bem complicadinho assim, mas é muito bom. A gente acaba se acostumando com o ritmo. Assim, como é o trabalho no setor? Você acha que ele é mais estável, mais fácil de trabalhar? Ou ele é mais assim, dinâmico, como política, porque está sempre acontecendo uma coisa nova? Ou como a cultura, a área cultural? Eu acho que economia é uma coisa que sempre está acontecendo uma coisa nova, tanto quanto política, tanto quanto o caderno de cidade, né, que lá é o Grande Recife. Cultura, enfim, voltando para a economia. A gente é setorista, a gente cobre algumas coisas específicas, cada repórter tem suas áreas. Então você acaba sempre sabendo o que é que vai acontecer de novo, ou quando acontece alguma coisa inesperada. Que não acontece tanto, porque a economia é uma coisa muito mais regrada, né? Você não acha que vai cair. Pronto, ontem, 1º de maio, a gente sabia que não ia cair uma bomba, quer dizer, exceto isso, né? Mas a gente sabia que o governador, por exemplo, não ia anunciar uma coisa inesperada. Então a gente sempre tem como se preparar para as coisas que estão acontecendo. Sempre tem aquela sazonalidade, as coisas que se repetem todos os anos e que a gente tem que fazer. Então, é inesperado, porque é jornalismo, mas por outro lado a gente tem algumas coisas que a gente pode estar acompanhando. Eu, por exemplo, sou setorista de turismo, então férias, sei lá, Páscoa, movimentação turística na Páscoa, São João, essas coisas são algumas coisas que eu sempre estou acompanhando. E aí acontece com todo mundo. Não é tão estável quanto cultura, mas eu acho que não é tão instável quanto o Grande Recife, por exemplo. Qual é essa nova tendência das empresas exigirem dos profissionais de comunicação o conhecimento múltiplo das redes sociais? Qual o canal ou veículo que você mais se identifica? Pronto, veja. Eu não sou muito afeita a redes sociais. Eu tenho o Facebook, mas assim, é com muita relutância, eu não sou fã não. Lá, às vezes, a gente tem que trabalhar em parceria com o portal, mas também não é essa cobrança toda. Então, essa pergunta eu me sinto meio deslocada para responder por não acompanhar tanto. Óbvio que a gente vê algumas coisas, tem algumas coisas mais curiosas, mas assim, não é meu forte. Se eu disser que eu sou fã de redes sociais, que eu trabalharia com isso, é uma completa mentira da minha parte. E o teu caderno de economia, como você mesmo já falou, é uma coisa regrada. É uma coisa séria. Então, como é que você consegue imprimir o seu estilo na matéria? Eu acho que eu cubro a parte de previdência também, acho que é a parte que eu mais gosto de cobrir. É uma das mais difíceis, mas é uma das que eu mais gosto. Acho que quando você percebe quem é seu leitor, você consegue dialogar melhor com ele, sabe? Como um público de previdência, por exemplo, é mais idosos, aí eu sei
posso ir, que palavras eu posso usar, como é que eu posso tentar conversar com esse leitor. Não é possível. Óbvio que para o dia a dia, para o factual, você tem que colocar no lead aquelas 5 perguntinhas, né? Mas para o que não é tão factual, as matérias especiais, ou até você às vezes pode tentar brincar no meio da matéria. Acho que não é impossível não. Mesmo que seja um caderno regrado, mesmo que o lead tenha obrigatoriamente que estar no lugar do lead, o que não acontece em outras editorias ou em matérias mais frias, dá para você tentar colocar um estilozinho assim, às vezes eu estou puxando a orelha, mas dá pra gente fazer. Mesmo tu já adaptada com um caderno de economia, tu pensa em fazer outros cadernos, tu se identifica? Olha, hoje a economia é o que eu mais gosto, mas uma coisa que eu digo muito, quem faz economia faz qualquer coisa. Porque a gente aprende a apurar com os mais diversos tipos de fontes, desde trabalhadores que estão fazendo greve a governadores, secretários. E porque o ritmo da gente é muito intenso. A gente acha que não, mas tem dia de eu pegar 3, 4 pautas por dia, assim. Tem dia que é mais tranquilo. Mas dá pra você fazer. Eu não me vejo, por exemplo, trabalhando na editoria de cidades, embora eu acho que seja um aprendizado por qual todo jornalista deveria passar também. Mas hoje eu gosto de economia e se eu pudesse escolher, eu ficaria com a economia ainda há um bom tempo. Teve alguma coisa que já aprendesse escrevendo para jornal impresso que vai levar para sempre? Acho que jornal... Bom, minha experiência de redação é de jornal impresso e televisão. São textos completamente diferentes, e aí na faculdade você também aprende rádio, aprende online, são textos completamente diferentes. Você na TV, você mede seu texto por tempo. Eu tenho 30 segundos de texto, e aí você tem que se virar para dar informação, mas aí você tem o auxílio da imagem, coisa que não acontece tanto no jornal impresso. Você contar uma história no jornal impresso é muito mais difícil, mas você também tem a limitação espaço. O seu editor diz, você tem 40 centímetros de texto e aí você se vira, né? Como pode. Eu acho que meu texto em economia ele é muito fluido. Assim, eu tento simplificar meu texto o máximo possível, porque eu sei que meus leitores, quem está lendo economia, é uma escolha, não é todo mundo que vai ler economia. E você tentar simplificar para que o leitor se sinta atraído do começo ao fim, eu acho que meu texto ficou muito mais limpo quando eu entrei em economia, assim, muito mais, eu preciso explicar o que é isso, eu preciso explicar o que é taxa Selic, por exemplo, ok, mas aí eu não posso explicar só o que é taxa Selic porque tem a notícia por cima daquilo. Então você aprender a explicar cada coisa no seu lugar, acho que meu texto ficou muito mais limpo, muito mais solto, depois que eu entrei em impresso. Assim, teu trabalho é mais interno, é só na redação ou tu vai pra rua pesquisar alguma coisa? Vou pra rua também. A gente fica muito na redação, apurando por telefone, mas tem coisas que a gente vai pra rua, tem pauta que é marcada fora da redação. Não sei se precisa dar exemplo, mas assim, greve, eu não cubro greve, eu sou setorista de greve também, de algumas greves. Eu não cubro greve da redação, acho que não faz sentido, eu cubro greve na rua. Sei lá, coletiva de imprensa, a gente vai muito também, mas normalmente é dentro da redação. E para finalizar, uma dica de foca para foca. De foca para foca, minha gente. Pode ser de foca de economia, né? Pode. Leiam muito. É a única dica que eu posso dar, assim, leiam muito. Você acha que jornalista, ele, não é que ele tem que saber de tudo, mas ele tem que saber um pouquinho, sim, de tudo. Não é porque eu sou jornalista de economia que eu não leio as outras coisas. Eu leio. Óbvio que eu me foco muito mais em estudar as coisas de economia. Mas acho que a maior dica é sempre essa. Leiam e acompanhem tudo que está acontecendo, assim, de tudo, sabe? Leiam o mundo, leiam o Brasil, leiam bastante para ver se vocês conseguem entender. Porque você cair no meio de uma editoria, assim, sem saber de absolutamente nada, é bastante complicado. De foca para foca.